Há 200 anos chegava pelas águas do Atlântico o primeiro grupo de alemães para colonizar o Rio Grande do Sul. E agora eu te convido a embarcar numa viagem no tempo e conhecer o legado deixado pelos imigrantes. Quem também embarcou com a gente nessa viagem histórica é o professor e historiador Eduardo Ferreira, que sabe tudo sobre a imigração alemã e vai nos contar agora o que leva essas pessoas nessa época, 1824, a virem para cá, atravessarem o oceano, mudarem de continente. A Europa, nesse período, né, 1824, está passando por grandes transformações e principalmente as áreas que eram antes rurais está passando por um processo de mecanização. E aí muitos colonos começam a não ter mais emprego, não ter, né, onde ficar, onde morar. E eles vão então para as regiões portuárias, aonde está surgindo, né, a oportunidade de irem para um novo lugar, para ir para a América. A maioria, né, dos alemães, o interesse era ir para os Estados Unidos, que era já um país que já tinha tido a sua independência há mais tempo, mas tinha uma outra opção que era vir para o Brasil, onde tinha toda uma propaganda, né, uma promessa de, né, uma vida melhor. E essas pessoas, como estavam, né, muitas vezes sem teto, muitas vezes, né, sem uma perspectiva de futuro, vinham com uma esperança, né, de uma vida melhor e aí enfrentando vários riscos, perigos, porque era uma viagem muito difícil de se fazer. Em geral, essas viagens levavam de 4 a 5 meses. No caso desses primeiros imigrantes que vieram aqui para o Rio Grande do Sul, saíram no mês de março, final de março, volta de 28 de março, e chegaram aqui, né, na região de Porto Alegre e depois em São Leopoldo, em 25 de julho de 1824. E agora vamos para a terra firme, porque é de lá que a história continua. A primeira parada dos alemães antes de seguirem para São Leopoldo foi Porto Alegre. Parte deles ficou por aqui e ajudou a construir a cidade que conhecemos hoje. Porto Alegre é mais germânica do que se imagina. Grande parte da cidade foi projetada por um arquiteto alemão, o imigrante Theo Wiederspann, que chegou ao nosso estado na década de 1900. Entre as principais obras assinadas por ele aqui na capital estão os prédios onde atualmente funcionam o Memorial do Rio Grande do Sul, o Museu de Artes do Estado e a Casa de Cultura Mário Quintana. E é para lá que a gente vai. Aqui no segundo andar da Casa de Cultura, onde ficam as duas alas originais do antigo Hotel Majestic, acontece uma exposição que relembra a vida e as obras do arquiteto alemão. Porto Alegre, naquele momento, estava se tornando o que o governo da época apelidou de o cartão de visitas do estado do Rio Grande do Sul e precisava, então, ter uma produção arquitetônica, visual, que desse essa resposta, que demonstrasse esta dimensão que se estava querendo buscar. Então, se buscou essa referência na arquitetura alemã e se trouxe profissionais para fazer esse trabalho, que é o que veio, nesse momento é o que vem o Theo para trabalhar aqui.
que os visitantes vão encontrar na exposição quando vierem aqui? Nós temos aqui algumas plantas, alguns originais dele mesmo, instrumentos utilizados, inclusive objetos pessoais, como é o caso da bengala, que ele no fim da vida acabou utilizando para se locomover pela cidade. E você sabia que os imigrantes alemães deixaram um presente para os gaúchos lá no mercado público? O Gambrinos é o restaurante mais antigo do Rio Grande do Sul e um dos mais tradicionais do país. Muita gente pode ficar confusa por saber que o local é conhecido por servir pratos típicos portugueses. Mas sim, o restaurante tem ligação com os imigrantes alemães. O Gambrinos tem origem alemã, foi fundado por uma confraria de alemães que nesse espaço aqui se reunia para tomar cerveja, confraternizar, contar suas histórias, né? Inclusive a gente tem uma pintura na parede ali muito interessante, né, João? Sim, a pintura do Gambrinos, que é o deus da cerveja e da alegria, que foi encontrada por acaso na reforma do mercado público nos anos 90, que a gente reformou o Gambrinos também, e se encontrou essa pintura raspando as paredes. E já que nós estamos num local protegido, aí, abençoado pelo deus da cerveja e da alegria, tem um choppzinho pra gente, João? Claro que tem. Bora lá então. Bora lá. E chegou o nosso chopinho. Em português, saúde, e em alemão. Prost, ou Gambrinos, deus da cerveja. Bora lá então. E é claro que a culinária típica não poderia faltar na nossa rota pela Porto Alegre Germânica. Nós viemos conhecer uma loja que produz uma receita original lá da Alemanha. E foram os irmãos Mariana e Matheus que trouxeram essa receita para cá. A gente morou um tempo bem expressivo lá na Alemanha e quando chegou aqui, a gente não conseguia encontrar o bretzel e era uma coisa do nosso dia a dia lá, porque o bretzel é o símbolo da padaria na Alemanha, né, dos padeiros na Alemanha. Então, quando a gente chegou aqui, não tinha para comer, a gente estava com muita fome de bretzel e decidimos, bom, vamos resolver o nosso problema, né? Vamos fazer a empresa com base nessa culinária que tem ligação à nossa família, tem ligação com a nossa história. Quando nós moramos na Alemanha, nós tínhamos os vizinhos que, por acaso, eram um casal, que a mulher era brasileira, então a gente logo fez amizade e o marido dela é padeiro. Então, ele, sabendo que a gente ia vender no Brasil e não na Alemanha, ele nos conseguiu a receita original para que a gente pudesse repetir aqui. A ideia deu tão certo que a empresa já expandiu. Os bretzel dos irmãos são vendidos em grandes eventos pelo estado e fora dele. O Matheus garante que o segredo para o sucesso está em cultivar as tradições. A cultura alemã sempre esteve muito presente na nossa família e acho que alguns valores são bem importantes que a gente carrega junto com a gente, que é a questão de comunidade, de planejamento, de organização. Isso tudo vem de berço, né? E a gente carrega com a gente, né, tanto no nosso trabalho quanto na nossa vida no dia a dia. Já conhecemos a história da família, dessa receita típica alemã e é claro que eu não poderia sair daqui sem experimentar, né, Matheus? Tem que experimentar o jeito tradicional de se fazer o bretzel, o jeito alemão. É imperdível. Então vamos lá, o cheirinho tá maravilhoso e já fica o convite para a semana que vem, no próximo episódio da nossa série, para conhecer mais lugares que representam o legado dos imigrantes alemães aqui no Rio Grande do Sul. Até semana que vem!